Olá, você que está ligado aqui no Habita Rank, muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando para mais um episódio. Nós vamos falar aqui sobre os condomínios, né? Já segue a gente aí nas redes sociais, Habita Rank, porque aqui é o espaço onde a gente fala de tudo e mais um pouco voltado a condomínios, tá bom? Bom, e eu estou recebendo aqui os nossos convidados de hoje, a Ana Souza, síndica. Ana, que bom que você voltou rápido aqui, viu? Eu falei para você que você voltaria tão Obrigada. breve e voltou rápido mesmo. Obrigado, tá bom? Obrigada, é um prazer. Bom, o Carmindo Figueiredo, ele trabalha com segmento de elevadores também, importante, a gente fala de segurança, né? Fala do transporte dentro do condomínio e os elevadores estão aí para isso. Carmindo, obrigado, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado você pelo convite, né? E vai ser um bate-papo muito bacana aqui. Sem sombra de dúvidas. O Alexandre está aqui com a gente. O Alexandre, o seu sobrenome, inclusive, o pessoal conhece muito, né? Esperafico, é isso? É isso. Corredor, corredor não, piloto. Piloto. É piloto de fuga. É piloto de corrida. De corridas. Alexandre, brincadeira, mas bem-vindo, obrigado pela sua presença. Vocês que trabalham no segmento de energia solar, né? Acessórios no segmento de energia, a gente vai falar sobre isso também. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e com certeza essa conversa vai ser bem produtiva. Você veio acompanhado hoje, né? Aqui, quem que veio contigo hoje aí, que tá no bastidor com a Veio uma gente? pessoa especial aqui que vocês vão conhecer ela hoje, a dona Mércia, que realmente é fora da curva, a melhor vendedora que a gente tem lá. E vocês vão saber por que ela é tão diferente assim, né? Então, tá bom. No próximo bloco a gente vai apresentar ela aqui. Bom, que bacana. Mas, ô Alexandre, fala um pouquinho então da empresa de vocês aí. Dá uma breve apresentação, né? Para quem ainda não conhece, para quem já conhece. Enfim, há quanto tempo vocês já estão no mercado também? Então, a Energy, ela é uma empresa focada em soluções né, de energia solar e agora armazenamento, né, com baterias. Também na parte de carregamento veicular. Então, a gente tem todas essas soluções, além, claro, de energia de mercado livre e a energia por assinatura. Que é aquela assinatura onde você assina a energia e recebe crédito de uma usina remota, né, que não está instalada ali na sua casa, nem no seu condomínio. Então, você pode fazer isso principalmente nos condomínios verticais. Mas a nossa empresa ela está há 8 anos no mercado, né, já de atuação. A gente é um parceiro 5 estrelas da WEG, né, que é uma das multinacionais brasileiras, a terceira maior empresa, né, da Bolsa do Brasil. Então, essa é a nossa, vamos dizer, um pouco da nossa história e do que a gente faz. Certo. A gente, inclusive, no episódio anterior falou um pouco sobre a questão de carregador veicular, né? Como é que você enxerga o mercado hoje, principalmente falando de condomínio vertical, quando se fala em carregador veicular? Então, realmente os condomínios verticais, eles têm vários desafios, né, para a questão técnica, né, principalmente os prédios que já, né, foram construídos anteriores a essas tecnologias, eles têm bastante desafios de infraestrutura e principalmente de carga. O que é questão de carga? É porque normalmente os prédios têm já uma infraestrutura elétrica ali, né, de consumo já estabilizada. Então, quando você vem com os carros elétricos, você vai ter que aumentar essas cargas e normalmente essa infraestrutura aí não suporta e aí você tem que ter investimentos que às vezes são muito pesados para o condomínio ou inviabilizam, né, conseguir colocar essa solução. E aí a gente também tem algumas soluções técnicas para, vamos dizer, tentar melhorar essa questão do investimento de infraestrutura ali com as baterias. Então, as baterias fazem um pouco esse papel de substituir essa infraestrutura que você teria que fazer da rede e talvez contratar da tua distribuidora, que é a Energisa, né? Então, você às vezes você teria que contratar uma demanda ali mais alta, que é um custo mensal que vem, mas às vezes depende da solução técnica que a empresa conseguir colocar lá, você se livra disso e vai para outro tipo de equipamento, mas consegue atender o teu condômino. Então, e tem várias também discussões na questão
dos bombeiros e da segurança, né? De Sim. carregar os carros elétricos nas garagens dos prédios. Também é outro tema que tem bastante polêmica ali, né? Principalmente na questão também de como é que essa infraestrutura vai estar lá, como é que é o acesso, né, para a garagem, Uhum. quais os sistemas de combate a incêndio, das normas de cada local. Então, Isso sem sombra de dúvidas, Alexandre, ainda é assim, é uma novidade, né, pro mercado que ganhou espaço e vem ganhando espaço cada vez mais rápido, né? E essas normativas ainda que estão tentando se adaptar e enxergar, é meio que você trocar a roda do veículo em movimento, né? Isso. Bem isso, que a gente está vivendo nesse cenário de veículos aí híbridos, elétricos, enfim. Então precisa ainda muito, né, de uma clareza maior em relação a isso, essas normativas e uma regulamentação para definir de fato, né, aquilo que precisa e não precisa para todo mundo fazer com muita segurança, né? É bem isso que você colocou, Bruno, porque normalmente a regra ela vai evoluindo, mas às vezes no meio do caminho, né, se você tem essas alterações, fica difícil de adivinhar o próximo passo ali, né? Então, Uhum. claro, os prédios novos também, outro dia eu tive num evento ali falando com as construtoras e os novos edifícios aí, né, que vão se tornar os condomínios aí, eles têm também essa dificuldade de entender como que eles vão entregar essa infraestrutura, né? Ou se vai ser vaga por vaga, ou se vai ser uma área comum. Mas o grande problema é o seguinte: no futuro a tendência é que tenham mais carros elétricos, então ninguém quer ficar numa fila ali, né? Esperando, né? Esperando. Então a tendência é que tenha sim vaga a vaga, mas aí você cai nesse problema de infraestrutura e agora também está se discutindo muito se todos esses carros elétricos carregando ali numa garagem vão ser um problema de segurança para o prédio, né? Certo. Muito bem. Agora tem uma outra coisa que as pessoas costumam lembrar, principalmente se acabar a energia, principalmente se der algum problema e não funcionar, você chegar meio apurado, querendo chegar em casa rápido no apartamento ali, e por algum motivo tem uma mensagem da síndica falando assim: o elevador está em manutenção, não é? Sim. É sempre assim. Aí o pessoal lembra que existe o elevador. Fala um pouquinho, então, Carmindo, da empresa de vocês aí, né? O elevador que é fundamental e, querendo ou não, é muito seguro, né? A gente sabe que tem vários sistemas de segurança e às vezes as pessoas pensam, o elevador travou. Mas é ali que você está seguro, né? Exatamente. Falar um pouquinho da ElevaEngine. A ElevaEngine, neste ano, vai completar 34 anos de história. Aham. Foi fundada em Cuiabá, atua em todo o mercado de Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Uhum. Né? E o elevador, eu costumo dizer assim, geralmente fica tranquilo durante 8 meses. O síndico não liga, o morador não... No dia que acabou essa luz que você falou, Bruno, aí o pessoal lembra do elevador. Mas que é isso? O que aconteceu e tal? Elevador é um equipamento super seguro, né? Os elevadores mais novos, ele já tem até um sistema, Alexandre, que é o seguinte: acabou a energia, o usuário não precisa mais se preocupar, porque sozinho, sem apertar nenhum botão, ele já tem um sistema de resgate automático. Então, na hora que ele entende que acabou a energia, ele tem uma bateria, né, um no-break, que aciona sozinho, vai descer com o usuário para o próximo andar, abrir a porta e ele vai poder sair. Então, os elevadores mais modernos, o passageiro não fica mais nem preso, Uhum. né? E assim, é um equipamento super seguro. Se você ficou preso, acabou a energia ou um outro motivo e você ficou preso dentro da cabine, você está no melhor lugar que você poderia estar nesse momento. A cabine foi projetada para isso, né? Ela te dá total segurança. Não vai acabar o ar, né? A gente estava até conversando em off, falou, eu tenho fobia, né, do elevador. Se vocês repararem, na parte de baixo da cabine do elevador tem alguns rasgos, que é normatizado isso, o tamanho dos rasgos. Ela tem uma porcentagem de área que tem que ser aberto dentro da cabine, porque nós olhamos, vemos o painel, né, a cabine, só os painéis, mas embaixo, em cima, tem alguns rasgos que é para melhorar essa circulação de ar. Uhum. Então, não vai acabar o ar da cabine. Você está no melhor lugar que poderia estar nesse momento. E se o elevador parou, é porque alguma segurança acionou. Então, Ou tá seja, tudo ele bem. está funcionando. Está funcionando e fica até um pouco, o pessoal às vezes não entende, mas agradeça, porque se ele parou, é porque ele entendeu que tem alguma coisa errada e ele parou por segurança. Uhum. E aí é só chamar para a empresa prestadora que ela vai
te resgatar o quanto antes, né? Certo. Então, assim, é um equipamento super seguro e essencial no condomínio. Ô, Ana, você tem medo, assim, de acabar o ar dentro da cabine do elevador? Não, Não? de acabar o ar, não. Eu estava compartilhando com ele ali Ah, que eu pessoalmente, é porque recentemente no meu condomínio, 3 moradores ficaram presos no aham. elevador, no térreo. A porta travou e eles ficaram lá aguardando a assistência técnica vir abrir. Demorou 40 minutos. Aí eu falei para ele: eu não sei como que seria a minha reação, mas eu acredito que não seria das melhores, porque eu tenho fobia. Aham. E aí, assim, a intervenção da pessoa que estava dando suporte para os 3 que estavam presos foi essencial para que eles tivessem mantido a calma, A para que tranquilidade ali, né? ficaram tranquilos, não entraram em pânico. Então, ela ficou conversando com eles, ela foi falando: "Olha, eu já chamei a assistência técnica, eles já estão a caminho". E foi. E assim, eu estava fora e ela me avisou. Eu falei: "Tô indo", porque eu gosto de acompanhar de perto um tipo de intercorrência dessa. É importante você estar ali dando apoio. Sim. E quando eu cheguei, o técnico tinha acabado de soltar eles. E aí um dos moradores que estava preso, ele falou assim: "Não, foi tudo tranquilo, a menina ficou conversando com a gente ficou calmo. Foi bom que eu conheci o vizinho que eu não conhecia, então eles ficaram bem tranquilos". Aham. Mas já tive um episódio de um morador que acabou a energia e o elevador não era tão moderno como esse que ele falou. Uhum. Ele ficou preso numa madrugada, sem energia, e foi assim, ele ficou meio desesperado. Esse foi o relato do próprio técnico que ele percebeu. Então, esse tipo de solução que o Alexandre traz, talvez seja uma solução a ser implantada futuramente no meu condomínio, porque é um elevador que já não é tão novo, e quando acaba a energia ele para. Sim. Se tiver E dentro. assim, o custo do investimento, a gente sabe que para você, o condomínio, talvez fazer a troca, a substituição desse elevador, a gente sabe que o elevador, o investimento, ele é um investimento alto, né? Certo. Ele é um equipamento que tem o seu valor considerável ali, às vezes dependendo do condomínio, né? Muito antigo, pequeno, poucos moradores. O que fazer numa situação como essa? Olha, o elevador, ele é antigo, né? Acabou a energia, ele vai travar onde ele estiver. Certo. Como fazer para sair de uma situação dessa? Perfeito, assim, tem que analisar caso a caso, né? Tem situações que vai ser mais viável trocar o elevador inteiro mesmo, né, Uhum. por um mais novo, e tem situações que você entra com a modernização, né? Porque tem itens dentro do elevador ali que não se desgastam, que são os trilhos, muitas vezes os motores, eles duram muitos anos. Então Uhum. você faz uma modernização, ou um retrofit, como o pessoal gosta de usar muito tecnológico, né? Então tem que avaliar cada caso, né? Tem Uhum. condomínios que têm geradores já, então, mesmo que ele não tenha esse sistema já do elevador, mas quando acaba a energia no elevador, entra o gerador do condomínio. E Uhum. tem outros casos que o Alexandre aqui pode nos auxiliar, né? Ou auxiliar os condomínios também, que é fazer um sistema de energia ali para quando acabar a energia específico para o elevador. E Dá ele fazer esse dá resgate. para fazer isso, o Então, hoje, Alexandre? hoje a gente tem essa solução, como ele falou, nos elevadores mais modernos você tem o no break. Uhum. Hoje a gente tem uma tecnologia que se chama BESS, né, que é uma bateria, né, um armazenador de energia ali, mas num tamanho hoje que dá para energizar tanto uma residência, um elevador, um condomínio inteiro, uma indústria inteira, uma cidade inteira. Então, é Uhum. modular isso. Mas falando ali especificamente no prédio, sim, você pode instalar uma bateria que vai carregar com a própria energia da rede, né? Se você não tiver espaço para carregar com, por exemplo, energia solar ou qualquer outra fonte, você Uhum. pode carregar com a própria energia do condomínio ali. E acabando a energia, claro que você vai elencar as cargas que você quer que essa bateria atue no momento de falta de energia, né? Então Uhum. aí vai dimensionar a sua bateria de acordo com o que você dimensionou de carga, ou seja, elevador, luzes, de Dos repente halls principais, vamos das dizer áreas assim. comuns, sabe? Uhum. O que é realmente prioritário numa emergência para caso a pessoa, né, ficar ali no escuro, numa madrugada, numa coisa assim, você tem que ter né, esses dispositivos ali, né, tanto de elevador quanto de iluminação. Então isso uma bateria conseguiria fazer bem tranquilamente, não precisaria de uma bateria muito grande, porque uma carga de elevador normalmente consome quanto um motor de um elevador aí Dá uns residencial? 5 CV, é Então, pouquinho, é uma entendeu? bateria ali, talvez num tamanho até bem, um investimento até barato,
ganharia toda essa conveniência dos moradores, né? De forma que... E na bateria, quando a luz acaba ali, essa bateria assume praticamente instantaneamente. Então o elevador ia dar só aquele... e já É ia como se fosse continuar. um gerador, né? Mas muito mais rápido. Mais Você rápido. praticamente não percebe. Não percebe. Entendi. Então- E isso seria uma solução, de repente, não para que, claro, o elevador não fique funcionando o tempo todo, mas que ele chegue no próximo andar, a pessoa consiga abrir a porta, sair tranquilamente, tá tudo ok, né? Exatamente. Então, assim, vamos separar em 2 etapas ali, né? Tem o gerador, que muitas vezes ele vai entrar e vai deixar o elevador funcionando, né, durante o período da falta de energia, que são poucos casos, e tem essa questão que o Alexandre falou, que é só para fazer o resgate, que a gente chama do resgate automático. Então, não precisa de muita potência, né? E por muito tempo. É só para, nesse momento, a pessoa não ficar presa. Sim. Que é o mais importante, porque você acabou a energia no condomínio, né? Você não precisa ficar um banco de baterias ou uma energia, tanta energia para ficar gerando esse elevador 2 horas, 3 horas. Não. Na sua casa não vai ter energia para outros pontos. Exato. Então, é só para deixar o usuário mais tranquilo mesmo, entendeu? É só para fazer o resgate, a pessoa, opa, já saiu. Tá Olha, eu vou contar uma experiência para vocês aqui. Eu moro num condomínio, então eu moro no 8º andar. E aí teve um dia que eu cheguei no condomínio e não tinha energia. E foi naquele dia que eu cheguei que eu precisava muito, mas muito, ir ao banheiro. E o desespero. Aí que você dá valor no elevador, né? Exato. Você fala, meu Deus, eu vou ter que subir todas essas escadas, chegar lá em cima, mas no final deu tudo certo. Bom, gente, esse nosso papo tá legal, tá muito bacana, mas a gente vai para um rápido intervalo. Eu já vou me despedir do Alexandre aqui, porque tem uma pessoa fora da curva aqui que ele falou que vocês têm que conhecer, né? Diz que é a melhor vendedora do país. Olha, é tudo isso mesmo? Eu acho que é mais que isso. Mais que isso. Na Mércia é fora da curva. E olha que de curva eu entendo. De né? curva você entende, né? Muito bem. Bom, então nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Alexandre, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que compõem a mesa aqui. Beleza, valeu. Ó, voltamos daqui a pouquinho com a dona Mércia. Você vai conhecer ela. Ela é muito simpática, viu? Voltamos já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS. Empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Chame a Dedetizadora Pare de sofrer entre em contato. Empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Você busca segurança na hora de investir? Conheça a Dutra Consórcios. Com exclusividade no Consórcio União, entregamos desde 2019 soluções inteligentes para quem não abre mão da tranquilidade. Tradição em bons negócios, transparência em cada contrato e o suporte que você merece. Dutra Consórcios. Confiabilidade que gera resultados. Fale conosco agora. Muito bem, já estamos de volta aqui, como prometido no bloco anterior. O Alexandre já se mandou
para abrir espaço para dona Mércia, porque ele falou muito bem da senhora. Falou que a senhora é a melhor vendedora que existe. E deve ser mesmo, porque ela já chegou com a caneta e com um bloquinho de anotações, né? Bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Muito fico obrigado feliz pela por essa presença. oportunidade. Obrigado. Que bacana. E a senhora está há quanto tempo trabalhando como vendedora? Eu fui convidada para conhecer como que funciona a empresa Aham. em 2019. Só que eu disse não. Eu falei, eu não vou não entendo nada de quilowatts. Que dona Mércia, a pessoa que me convidou, a senhora entende de gente, sabe? De gente a gente entende um pouquinho, porque a gente vende, né? Então você sempre acaba entendendo. Aí eu vou pensar. Vamos ver. Aí ele me deu o telefone dele, eu cheguei em casa, falei com a minha filha assim, vai mãe, vai ver o que que é. Porque vamos conhecer uma empresa de solar, né? Uhum. Isso estava começando em 2019, nós estamos em 2026. E só que nessa época eu estava com 70 anos. Aham. Eu ainda falei para ele, vai chegar lá com uma vovó, eles vão dar risada de você. Eu falei assim, não, dona Mércia, vai. Eu peguei e fui. Levei toda a minha família e mais 3 pessoas para conhecer o que que era a nossa empresa Energy. Aham. E quando eu cheguei lá e começou a fazer a palestra e eu olhei aquilo, eu olhei e falei, tô dentro. Aham. Tô dentro. Por quê? Porque eu vi ali que eu tinha um negócio na minha mão que todo mundo queria, que é sair da concessionária. Uhum. Eu quero sair da concessionária, eu quero gerar minha própria energia. Então, eu que gosto de vendas, se eu vou vender sistema solar. Aham. Assisti a reunião, acabei me tornando uma consultora da Energy e estou até hoje. Cheguei com 70 anos, já estou com 76, indo para 77, né? E estou feliz da vida. Vendi uma coisa que eu nunca imaginei vender, que é sistema solar. Eu amo o que eu faço. Hoje eu levo para uma residência que consome uns 400 quilowatts, até quantos mega o cliente precisar. Mércia, mas você é engenheira? Não, eu sou professora primária. Aham. Mas a Energy tem a equipe de engenharia. São mais de 30 engenheiros para atender o Brasil todo. Então, do Iapoque a Chuí, a Energy está ali para entregar. E coisa então, boa. a gente vai nessa. Que bacana, que legal. Agora, falando dessa questão de elevadores, até mesmo pensar numa energia solar ali para colocar no condomínio, Ana, isso tudo precisa de um planejamento, né? Precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado, contar com empresas sérias, idôneas, que não vão te vender um sonho, mas que vão atender a sua necessidade. Precisa de estudo, levantamentos, e aí isso é um planejamento que às vezes não é rápido, às vezes você começa e acaba nem terminando na tua gestão, mas dentro hoje do que se tornou os condomínios, é essencial que isso aconteça, né? Então, assim, uma vez que você foi demandado, você não pode ignorar a demanda. Essa demanda de carregamento de carro elétrico é uma demanda latente nos condomínios. Uhum. Então, se o teu condomínio não suporta, não comporta, algum estudo, algum planejamento, alguma solução você tem que ter para devolver para aquela comunidade interna que está te trazendo isso. Porque só o não, né? Então, assim, o que você fez, né? Que foi possível. Às vezes é um não momentâneo, mas depois, com esse planejamento, com esse estudo, você vai devolver alguma coisa que possa atender não só aquela pessoa, como os demais, que tenham interesse em adquirir. Certo. O segmento de elevadores, o Carmindo, ele de fato é algo que se faz necessário, né? E Sim. demanda essa questão de vocês buscam também tentar entender ali. Às vezes o síndico chega com uma ideia, fala assim, olha, eu queria um elevador assim, assim, mas aí você fala, olha, não, mas talvez um elevador aqui com um investimento um pouco menor vai atender a sua necessidade. Não há necessidade de você partir para esse tipo de elevador. Exatamente, por isso que cada situação tem que ser analisada. Às vezes o que está precisando no condomínio do Bruno não é o que está precisando para o condomínio da Ana, né? E as pessoas, não, mas meu vizinho fez assim, mas espera aí, o seu elevador é de tal ano, o da Ana é de tal ano, né? Então, por isso que a gente tem um corpo de engenharia que vai no condomínio identificar o que realmente precisa para a situação.
E às vezes o cliente está com um pensamento na cabeça, não, porque meu vizinho fez assim, o outro condomínio fez assim, gastou 4x. E aí, indo lá, a equipe de engenharia vai ter a mesma solução do outro condomínio gastando 2x. Exemplo. Carmito, pegando um gancho aí nisso que você está falando, Claro. como que está a questão das mídias nos elevadores? Alguns aparelhos já vêm com essa mídia. Isso teve uma evolução, né, nos últimos anos. Isso em São Paulo, há uns 5, 6 anos atrás, era mais forte. Aqui não tinha quase nada em Cuiabá. E aí agora já está vindo mais. Mas geralmente é uma empresa à parte da empresa de elevador, né? Então, assim, nós preparamos, auxiliamos, né, uma outra empresa. Como se fosse, a Dona Mércia tem uma empresa de mídia. Aí ela entra em contato conosco, nós vamos lá, auxiliamos ela na hora da instalação da mídia, né? Mas é um sistema à parte do elevador, mas evoluiu muito. Por quê? Porque os síndicos hoje não querem mais recadinho de papel, né? Ficar trocando todo dia o comunicado. Não, hoje coloca como se fosse uma televisão dentro do elevador. E ali você coloca a prestação de conta, você coloca o dia da mudança, coloca todas as informações e Os comunicados ali. Os comunicados, e fica muito mais atraente, né? E mais bonito para o usuário ver. Então isso evoluiu, já é muito possível, sim, né? Certo. Dona Mércia, agora a gente falando dessa questão de atendimento da necessidade. Se, por exemplo, um condomínio que não tem estrutura, não tem espaço para colocar placa solar, energia fotovoltaica, qual seria a alternativa para aquele condomínio que está buscando economizar, né? Gastar um pouco menos com energia? Tem alternativa para isso? Tem, seria a energia por assinatura. Essa energia por assinatura, a pessoa vai ter um desconto no quilowatts. Pode ser de 25% até 15%, certo? Que pode fazer para a área comum e também, se for no caso de prédio, para cada morador ele também pode ter esse desconto, certo? Então ele vai receber 2 faturas, a fatura da concessionária e a fatura da empresa que vai vender o quilowatts com desconto. E ela fazendo parte dessa energia por assinatura, ela vai estar livre de bandeira, porque ela vende uma energia limpa que é a solar. Então, a Energy tem uma parceria com várias empresas no Brasil todo. Acho que nós não atendemos apenas 8 ou 9 estados. E aonde nós temos parceira, a gente atende aquela região, aquele estado. Ou seja, a energia por assinatura, ela é possível hoje. É possível, sim. E traz resultado mesmo? Traz economia? Traz economia, porque, por exemplo, vamos supor, você vai, em um ano você vai economizar até 2 faturas. Até 2 faturas, muita coisa. né? E depende, às vezes, a empresa lança uma promoção, que nem na Black nós tivemos uma promoção, que uma parceira nossa, ela deu 25% de desconto no quilowatts por um ano. Pessoal, se você gasta 1.000 quilowatts, não no dinheiro, a sua 25% durante um ano, quando você vai economizar? Sim. Então, a economia, ela é muito grande, certo? E você não vai ter despesa, você não vai pôr solar, você não vai ter nada. Ou seja, você não tem nenhum investimento a aportar ali, né? Porque geralmente também, claro, a energia solar, ela é uma realidade, é uma necessidade, é uma questão ambiental também. Economia, só que demanda esse investimento. Né? E aí aquele condomínio que talvez não tenha essa opção, não tenha o dinheiro para o investimento, não tem espaço sequer para montar essa estrutura de geração própria de energia, opta pela assinatura sem nenhum tipo de investimento. Sem nenhum tipo de investimento. E leva de 30 a 90 dias para ele começar a receber o quilowatts. Certo? Certo. E ele pode fazer com fidelidade ou sem fidelidade, depende da empresa parceira. Muito bem. Não, e é interessante que é igual a dona Mércia falou, você pode economizar 2 faturas, né? Mas qual o valor dessa fatura para um condomínio, né? Condomínio gasta o quê? 15 mil, 10 mil, 20 mil de energia, pode, né? Mensal? Em um ano vai dar 30 mil. Exato. Economizar 2 faturas. Exatamente. E é um dinheiro que você pode estar destinando para outros fins, né? Sim. Bom, muito bem, gente. O nosso papo tá bacana, tá legal, está chegando ao fim aqui, né? Mas eu quero agradecer, claro, ao Alexandre que abriu espaço para a dona Mércia vir aqui. Obrigado. Dona Mércia, muitíssimo obrigado por a senhora compartilhar um pouquinho da sua história também, né? E a gente entender que hoje no sistema de energia
existe inúmeras alternativas Sim. para você buscar economizar, gerar energia limpa, solucionar o problema da carga ali, às Sim. vezes para o elevador descer até Carregador o de teto, carro. carregadores, né? E Então, também, se a pessoa quiser também ter uma renda extra, fala comigo. é mesmo? Oxente, Olha só, você viu, rapaz? ela vai se tornar uma consultora, um consultor Energia, que é uma renda extra, fala comigo. Pronto. Porque eu cheguei na Energia, eu mexia com vendas, né? Aham. Eu peguei uma renda extra. Já ganhei 2 viagens, estou indo na minha terceira viagem, estou feliz. aqui. Olha É um só, trabalho. que bom. E é um trabalho que hoje todo mundo precisa, que é economia na energia. Exato. Todo mundo aqui mais Economizar gasta, faz bem, né? tanto para a residência como para uma empresa. Uhum. Ó, se você tem a sua profissão, você continua, mas eu quero uma renda extra, vem falar comigo. Muito bem, Tô obrigado. Obrigado pela sua Obrigada. participação, Eu que viu? agradeço. Ô Carmindo, obrigado, cara, por você ter vindo aqui falar um pouquinho, né, dos elevadores aí, que tem inúmeras alternativas. Ó, quem quiser resolver o problema de elevador aí, fala com o Carmindo que ele vai dar um jeito, né? E exatamente, assim, obrigado pelo convite. E eu Aham. quero deixar 3 dicas de ouro Sim. pro síndico, né? Que muitas vezes está querendo trocar ou está insatisfeito com a empresa que presta manutenção no elevador. A primeira é: conheça a sede da empresa que você quer trocar. Vá lá, conheça a estrutura, né? Porque se tiver algum problema, os moradores forem cobrar vocês, você vai poder falar, você síndico. Não, eu fui lá, eu vi, tem uma estrutura bacana, tem um estoque de peças, tem o pessoal trabalhando, atendendo. Segundo, veja se ela tem plantão 24 horas. Né? Porque o elevador não tem hora para dar problema, para acabar a luz ou dar um outro problema. Então, verifica se ela tem. Se você está negociando com uma empresa, muitas vezes você está negociando hoje. Amanhã você fala, qual que é o telefone do seu plantão 24 horas? Eu vou ligar para ver se eles vão atender mesmo. Né? Porque na hora que der a emergência, você sabe que eles vão atender. E a terceira, tem o CREA. Nós somos regulados pelo CREA. Uhum. Então, é só você entrar no site do CREA e fazer uma pesquisa. O nome da empresa que ofertou para você. Pesquise no CREA e aí você vai saber se ela tem um cadastro ou não. Então, finalizar com essas 3 dicas de ouro para o síndico aí. Valeu, Carmindo, obrigado. Ana, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Gente, acompanha aí nas nossas redes sociais, Habita Rank, você que pegou o programa pela metade, vai no nosso canal no YouTube, você que está assistindo pela TV, afiliada da Band aqui em Cuiabá, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, tá certo? Um grande beijo no seu coração e até o nosso próximo Habita Rank. Tchau, tchau.